Hoje nós vamos fazer uma abordagem um tanto inédita publicamente, que na verdade a gente sempre abordou os mestres ou benfeitores da humanidade que aqui vieram e segundo a Kabbalah fazem parte também dos tzadikim nistarim, ocultos, mas que se tornaram revelados. É claro que é possível e existe, sempre existiu e sempre existirá, aqueles seres que reencarnam ou que encarnam, podem advir até de outros sistemas. Segundo a Kabbalah, isso é clássico, isso não tem nenhuma, digamos assim, nada algo assim especial, apesar de ser mais raro, já que o nosso planeta ainda é atribuído à construção segundo a irradiação de Elohim, ou Elohim, que é a severidade, a disciplina, o rigor, mas nós estamos nos transformando o planeta e a gente precisa acompanhar, e esses mestres vêm para alavancar os blocos da humanidade. Aqui a gente vê duas figuras de mestres. Um é o mestre chamado Baal Shem Tov, à esquerda, quem olha de frente, o Padre Pio de Pietrelcina. Baal Shem Tov é um título, Padre Pio também um nome, termo Pio veio depois, né, pela segunda tradição católica. O nome dele é Francesco, e a gente tem aí a homenagem, né, a mãe deu a Francisco de Assis. No caso, Baal Shem Tov é o mestre do bom nome. Nós temos o nome dele, Rabi Israel Ben Eliezer, filho de Eliezer, na tradição judaica, e cabalista, porque ele fazia parte de um grupo dos Shem Tov, dos homens do bom nome. Aos 16 anos de idade, o profeta Elias, segundo a tradição cabalista, se revela, aparece para ele no aniversário dele, de Baal Shem Tov, que foi exatamente agora, sexta-feira, nesse Oneg Shabbat, 18 de Elul, e entrando em Shabbat, nesse último sábado, de sexta para sábado. E o profeta Elias trouxe a revelação para ele, ele começou a ter os insights, né, intuições, percepções. Aos 26, Arri Shiloni, o grande profeta dos mestres de Israel, de todo o Tanar, da Torá, dos Neviim, Ketuvim, dizem inclusive os cabalistas, Mikubalim, Rahamim, sábios mestres de Israel, cabalistas, que foi inclusive saiu junto com Moisés do Egito. E aí a gente tem essas duas apenas como exemplo aqui, mas que há uma série de entrelaçamentos entre esses dois seres extremamente espiritualizados, extremamente educados em termos de alma, e cada qual, vamos dizer assim, no seu grupo, sociologicamente falando, na cultura, mas que o impacto é mundial. Baal Shem Tov, na criação do movimento racídico em todo o mundo, apesar de ter começado apenas na Europa, né, viveu na Ucrânia atualmente, que infelizmente ainda está numa guerra. Padre Pio na Itália, e a gente tem a repercussão também de Padre Pio no mundo, devotos de Padre Pio, seguidores, inclusive de casas espiritualistas, holísticas, holocêntricas, entre outros, seguindo os seus ensinamentos numa ordem mais, em termos de conceitos e práticas mais fraternas e espiritualizadas, inclusive, sem vamos dizer assim, a roupagem ou de uma capa religiosa específica. Assim como de Baal Shem Tov, muitos cabalistas apreendem conceitos do grupo de Mekubalim, dos cabalistas, e que Baal Shem Tov ensinava, principalmente o amor, porque a palavra Hassid, também não por acaso, quer dizer pio, pessoa pia, pessoa que tem piedade, e Padre Pio não por acaso é pio também, porque todos esses são retransmissores do amor ou do fluxo amoroso divino, do amor divino, que é a linguagem cabalista, a gente tendo um olhar cabalista sobre também os benfeitores, independente da etnia, da cultura do qual eles encarnaram no planeta Terra, vão fazer parte das lições que todos estudantes, né, espiritualistas da Kabbalah, etc., aprendizes da verdade, a verdade eterna, da espiritualidade, sem os preconceitos, sem premissas, sem restrições,
vão receber da mesma forma. Hoje a homenagem, o Padre Pio, inclusive, fez a sua passagem hoje, no dia 23 de setembro, que estamos também gravando. De certa forma é uma homenagem, quando na tradição cabalista, Zichrono Livrahá, a gente faz também uma oração, uma prece para esse ser que deixou o fluxo divino aqui embaixo. E não por acaso, né? Já enquanto o Baal Shem Tov aniversaria sexta, hoje é segunda, temos o Padre Pio nessa moldura de luz, né? De que o planeta Terra deveria todo agradecer e entrar em uma espécie de harmonia entre os povos. É necessário. Vai começar dentro de nós, no nosso próprio lar, no nosso seio familiar, do seio fraterno de amigos e até mesmo dos inimigos. Baal Shem Tov também assim ensinava, e todos os mestres racídicos, a orar pelo seu inimigo, a perdoar dentro de si aquele que nos fez mal. É um ensinamento que era muito fechado, não era ensinado, porque o povo ainda, de uma forma geral, aí, nômade, bárbaro, etc. Agora, com um fundo musical racídico que, digamos, emana uma alegria, onde a alegria é a fonte de todas as bênçãos, assim diz o movimento racídico, Chabad, Lubavitch, todos que seguem a linha de Baal Shem Tov. Quando a palavra Simcha, a alegria, é a mesma permutação da palavra Mashiach, da consciência de Mashiach, a consciência que liberta de todos os nossos guilhões do passado, nossos problemas e danos que fizemos ou que não estávamos dentro desse fluxo amoroso divino. A gente precisa trabalhar dentro de nós. A concatenação entre esses dois mestres é muito grande. 1698, ano no calendário gregoriano, que Baal Shem Tov nasce. Padre Pio nasce, dá o passamento em 1968. Segundo a Kabbalah, essa questão de numerologia, ela é muito importante, porque ela traz dentro da análise numerológica a matriz energética, seres de mesma ordem. Então tem toda uma convergência explicativa, matemática, inclusive de aspectos mais profundos que tem a ver com o fluxo de energia do qual o ser que vai encarnar ou reencarnar vem naquela data, naquele horário, naquele ano, ou numa permutação numerológica dos anos, ou do mês, ou do dia e da hora. Existem uma série de lições que são universais de ambos, a começar pela própria reforma interior, a própria autoeducação, a disciplina, ambos de alta envergadura disciplinar, com amor expresso e as suas capacidades parapsíquicas, né? Considerado também um santo, milagreiro, milagroso, que fazia milagres e que falava direto com o Mestre Jesus, e não por acaso Baal Shem Tov também operava milagres, começar como Eliyahu Hanavi, o profeta Elias 16, como falamos, aos 26 já se apresentou Yahi Shiloni, o mestre dos profetas, e aos 36 Baal Shem Tov se revela para o mundo. Ele não queria ser conhecido, ele queria ficar oculto. No seu grupo era um grupo oculto de Tzadikim Nistarim. Aqui a gente vai aproveitar para fazer uma complementação da integração, de algo mais profundo que a Kabbalah preconiza, que é a reencarnação. Padre Pio foi nada mais, nada menos do que o profeta Natan, né? Natan, que foi aquele quem chamou a atenção de Davi da Amélia, do rei Davi. História bíblica narrada, literalmente conhecida. Existem uma série de códigos aí, tanto da palavra Natan como um palíndrome, né? Se escreve da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e pronuncia-se igualmente. Está ligado a presente. E não é por acaso, né? Ele de uma tradição católica atualmente e mais próximo da gente, 1968, foi o passamento de Padre Pio, de Petreucina, e profeta Natan, na época do rei Davi, já numa tradição israelita, sendo um mestre de Israel e chamando a atenção de um rei já
que inclusive vamos dizer assim, na teologia judaica era aquele quem adviria o Messias. E a convergência é imensa, porque o Padre Pio e o próprio profeta Natan, antes, numa outra encarnação, já com uma revelação, foi Lázaro, para a nossa visão cabalista, Elazar, né? Aquele em quem o Mestre Jesus tinha a amizade com as suas irmãs, assim narra no Evangelho. A gente tem então uma integração espetacular, uma concatenação dentro da visão cabalista, das almas que reencarnam, dos seres que vêm para a Terra auxiliar blocos e blocos da humanidade na evolução contínua das nossas consciências, numa reforma, num refino de caráter. Baal Shem Tov fala que não adianta fazer 200, 300 e são 613 mitzvot dentro do povo de Israel, da narrativa bíblica, religiosa inclusive, se não há o refino do caráter, que naturalmente da conduta. Não dá para praticar as 613, são menos, muito menos, mas ele já dizia isso, e tem que ser com o coração. Ele cuidava de crianças e o amor, inclusive um dos seus discípulos, do qual se deu a continuidade ao movimento racídico, etc., de que o amor que ele beijava, que ele acarinhava, que ele expressava com as crianças, que esse discípulo gostaria de fazer beijando a Torá, ou seja, nos ensinamentos, nas lições, nas práticas e no devocional. Ou seja, era um verdadeiro mestre também do amor, e que aqui a gente deixa a nossa, vamos dizer assim, homenagem à memória de ambos benfeitores da humanidade, que a gente possa praticar, nem que seja 0,001% do que eles praticaram a gente no nosso segmento de sociedade, sem precisar ser conhecido e muito menos reconhecido.